Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. Na aula de hoje, aula de matemática, nós vamos falar sobre o estudo do círculo trigonométrico. Vamos entender o que é o círculo trigonométrico, como que é as suas subdivisões, quais são, como que se mede um ângulo, uma circunferência, enfim, tem uma série de aprendizados que nós preparamos de forma especial para você na aula de hoje. Então, para você que vai fazer aí algum concurso na qual consta no seu edital estudo do círculo trigonométrico, é contigo mesmo que eu quero falar. Vem comigo, galera. Vamos dar aí o pontapé inicial. Beleza? Estudo do círculo trigonométrico. O que nós vamos enfocar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre os seguintes pontos, ó. Vamos falar o que é um arco, o que é um ângulo, definir isso. É muito importante que isso esteja claro. Vamos falar sobre as medidas de arcos. Vamos falar sobre o círculo trigonométrico, como que faz para nós reduzirmos ao primeiro quadrante. Nós vamos verificar que nós temos ângulos localizados em quadrantes diferentes, e aí na hora de aplicar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, eu preciso saber qual é a referência que eu tenho no primeiro quadrante. Então nós vamos aprender isso hoje, e vamos resolver alguns probleminhas aí que já foram cobrados em alguns concursos das mais variadas bancas. Beleza? Então vamos lá, galera. Iniciando aí, falando sobre arcos e ângulos. Veja bem, seja uma circunferência de centro O, sobre a qual tomados dois pontos distintos A e B. Então, o que é um arco, galera? O que é um arco? Preste atenção aqui, ó. Eu tenho uma circunferência, aqui eu projetei uma circunferência. Sobre essa circunferência eu marquei dois pontos. Um ponto A, está aqui, ó. Um ponto B aqui. O que é arco de circunferência? Quando a gente fala em arco, nós temos sempre duas medidas. Quando eu tenho dois pontos sobre a circunferência, eu vou ter duas medidas de arco. Uma medida menor e outra medida maior. Então, eu vou ter um arco compreendido entre A e B, que é nesse sentido, ok? Essa medida, que é a menor medida entre eles, nesse caso aqui. E eu vou ter um outro arco, que seria essa medida maior aqui, ó. Essa outra volta aqui. Então, arco de circunferência é a região compreendida na circunferência entre dois pontos. Isso que é um arco. Lembrando que ele pode ter uma medida menor ou maior, ok? Vamos deixar claro isso. Veja bem, em relação aos pontos A e B, nós temos duas possibilidades. Então, como eu disse, eu tenho o percurso mais curto entre A e B, que seria este arco aqui, esta representação. Portanto, o menor ângulo formado entre esses dois pontos. E eu tenho o percurso mais longo, né? O percurso mais longo entre A e B, que seria o contrário. Agora eu saio de A, ó, olha a volta que eu dou. É uma volta bem maior. E isso aqui também é chamado de arco de circunferência, ok? Então, arco é uma delimitação entre dois pontos que se encontram na circunferência. Eu vou ter dois pontos na circunferência, então eu percorro essa circunferência entre esses dois pontos. Essa região que eu percorro é chamado de arco da circunferência, podendo ter um valor menor e um valor maior. Beleza? Bom, ângulo central. O que é um ângulo central, galera? Ângulo central é o ângulo formado no centro da circunferência, tá? Então, é muito importante a gente entender o que é um ângulo central, porque ele tem uma relação direta com o arco da circunferência. Ângulo central e arco têm uma relação direta, da seguinte forma. Na construção de um arco, existe um ângulo central correspondente a cada arco tomado. Ou seja, para cada arco, existe um ângulo central associado a ele. Professor, e a medida? As medidas são sempre iguais. O ângulo, quando é central, ele tem a mesma medida do arco de circunferência. Então, eu tenho aqui uma circunferência,
tá? Vou traçar aqui um arco sobre essa circunferência, então tracei aqui um arco AB, ok? E eu vou ter um ângulo central associado a ele, esse aqui é o arco, ok? E o ângulo, professor? Aqui o ângulo, isso aqui é o ângulo central. Por que é chamado de ângulo central? Porque ele é formado no centro da circunferência. Esse ângulo aqui, que tem exatamente como abertura o arco da circunferência que foi traçada, é chamado de ângulo central. Então, para efeito de estudo, a medida do ângulo é sempre igual à medida do arco. Guardem bem isso. A medida do ângulo central, que é esse ângulo aqui, ângulo central, é sempre igual à medida do arco. Como assim, professor? Não entendi. O que eu quero dizer, prezado aluno, é que se esse ângulo aqui for, por exemplo, de 50 graus, a medida desse arco em graus vai ser 50 graus. Se esse ângulo aqui é de 40, lá é 40. Se aqui é 60, lá é 60. Entendem isso? Belezinha? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas medidas. Beleza, então a gente já sabe o que é um arco e já sabemos também o que é um ângulo central. Agora vamos falar sobre as medidas. O ângulo, assim como o arco, ele pode ser medido de duas formas. Nós podemos dar a sua medida em graus ou em radianos. Não, professor, existe uma terceira, tem grado também. Verdade, existe a medida grado. Porém, para efeito de estudo, não é muito utilizada. Então, o que é cobrado para efeito de estudo? É a medida em graus ou em radianos. Então, nós precisamos entender como que é estabelecido e como que elas se relacionam. A gente vai fazer isso aqui nesta aula. Vocês vão aprender, inclusive, a converter de graus para radianos e de radianos para graus. Beleza? Então, vem comigo. Bom, primeiro vamos falar da medida angular, né? Então, eu tenho aqui um ângulo, tá? O que é essa medida? A medida angular é igual à medida do ângulo central. Ou seja, a medida do arco formado pelo ângulo central vai ser sempre igual ao valor do ângulo central. Aquilo que eu já havia frisado. Uma observação aqui, ó. Preste atenção, galera. Observe que a medida angular não depende do raio. Porque não importa. Eu fiz até duas circunferências aqui, ó. Eu fiz essa circunferência menor e esta outra maior. E o ângulo é o mesmo. O ângulo é o mesmo. Tanto para essa circunferência menor aqui, quanto para essa circunferência maior aqui, ó. O ângulo vai ser o mesmo. Consequentemente, a medida do arco é a mesma em ambos os casos. Beleza? Então, independente de um raio ser maior ou menor que o outro, isso não irá interferir na medida do ângulo central. Tudo bem? Bom, galera, nós estamos passando alguns conceitos iniciais que são fundamentais na aplicação e da resolução de alguns exercícios. Então, é muito importante esse primeiro momento você compreender o que é um arco, o que é um ângulo central, quais são as principais medidas de ângulo e como nós fazemos essas conversões. Porque tudo isso vai ser aplicado lá na frente, beleza? Então, vamos lá, continuando. Unidade de medidas de arcos e ângulos. Como eu disse, nós temos dois tipos de medidas que iremos trabalhar, o grau e o radianos. Vamos falar primeiro do grau, beleza? Então, a medida em graus. O que é a medida em graus? Pegou-se uma circunferência e dividiu ela em 360 partes. E cada uma dessas partes foi denominada de grau da circunferência. Então, é um ângulo que representa 1 grau, é uma de 360 partes que a circunferência foi dividida. Beleza? Esta é a unidade grau, é a unidade padrão utilizada por nós. Ok? Quais são os submúltiplos do grau? Existe só grau, professor? Não existe nenhuma outra medida associada ao ângulo? Sim, existe. A medida ela pode ser dada em graus, em minutos ou em segundos. E existe uma associação entre elas e é muito importante que você saiba disso. Veja bem. Então, primeiro vamos nos conscientizar que os submúltiplos são o próprio grau, né? Depois eu tenho o minuto e eu tenho o segundo.
Como que é feita a representação deles? O grau com essa bolinha, o minuto simplesmente com um tiozinho assim, na sequência do número, e o segundo como se fosse uma aspa, né? Dois tracinhos na parte superior, indica segundos. Então, eu tenho grau, minutos e segundos. Essa é a representação simbólica desses submúltiplos aqui de medidas de ângulo. Beleza? Agora, como que eles se relacionam? Qual é a equivalência entre eles? Como que eu comparo um com o outro? Da seguinte forma. Equivalências, galera. É importante que você saiba o seguinte. Primeiro que 1 grau representa 60 minutos. Então, eu tenho que 1 grau, 60 minutos. Se eu tenho 2 graus, eu tenho 120 minutos. Se eu tenho 3 graus, eu tenho 180 minutos. Então, observe que existe uma relação direta. Caso você queira transformar um valor para o outro, basta você fazer uma regrinha de 3. 1 grau está para 60, x graus, tá? Para cada grau você tem 60. Então, se você quer, por exemplo, 25 graus, é só pegar 25 e está para x. E aí multiplica cruzado, você encontra a representação de graus para minuto. Regrinha de 3, simples e direta. De boa? Bom, e minuto para segundo, professor? Olha só. 1 minuto representa 60 segundos. Ah, professor, isso eu já sabia, igual do relógio. Isso mesmo, galera. É a mesma relação ali. Então, 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. É como se você trabalhasse o grau como se fosse uma hora. 1 hora, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. Ok? Só que nós não vamos falar de hora, nós vamos falar de graus. Ok? E aí, qual é a relação que existe, então, entre graus e segundos? Bom, se 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos, então 1 grau vai ser quantos segundos? É só multiplicar 60 vezes 60. 60 vezes 60, 3.600. Portanto, 1 grau, 3.600 segundos. Tranquilinho, galera? Beleza, né? Então, essas são as relações de equivalência que, na medida da necessidade, nós podemos aplicá-las. Beleza? Bom, uma outra situação que a gente precisa entender é o seguinte, nós estamos falando de circunferência. Então, a volta completa na circunferência representa quantos graus? 360 graus. Então, quando o exercício disser uma volta quer dizer 360 graus. E 2 voltas? 720. E 3 voltas? 1080. E assim por diante. Tá? É só ir multiplicando por 360, eu consigo associar a quantidade de voltas com o grau, beleza? Mas a princípio, guardem isso. Uma volta igual a 360 graus, beleza? Bom, vamos conhecer um pouco mais da circunferência. Então, eu tenho aqui uma circunferência. Como que é feita a distribuição dos ângulos na circunferência? A gente sabe que uma volta completa, o que é a volta completa? É tudo isso aqui, ó. Isso é volta completa. Eu saio daqui, vou, giro e volto no mesmo lugar. Isso é chamado de volta completa. A volta completa vale quantos graus? 360 graus, beleza? Bom, eu posso não dar uma volta completa, eu posso dar uma volta parcial. Eu posso sair daqui e vir até aqui e parar aqui. Se eu sair daqui e vir até aqui, quantos graus eu caminhei? Então, olha só, eu vou caminhar 270 graus. Saio daqui, venho e vou parar nessa região aqui, 270 graus. Professor, eu posso dar uma volta e parar aqui? Posso. Olha só como que fica, 180 graus, que é chamado de meia volta. Viu? Quando fala uma volta, 360. E meia volta, professor? 180. Então, eu saio daqui e venho até aqui. 180 graus, meia volta. E, por último, 1/4 de volta, que seria o 90 graus. Eu saio daqui e paro nessa região. Portanto, o que nós fizemos? Nós dividimos a circunferência em 4 partes. 4 partes iguais. Cada uma dessas partes recebe um nome, galera. Elas são chamadas de quadrantes. Então, eu tenho aqui, ó, primeiro
quadrante. Eu tenho aqui o segundo quadrante. Eu tenho aqui o terceiro quadrante. E tenho aqui o quarto quadrante. Agora, uma coisa é importante que você entenda. Quando nós fazemos a leitura dos ângulos, ela é sempre feita no sentido anti-horário. O que é sentido anti-horário, professor? É o sentido contrário ao ponteiro do relógio. Então, olhando para essa circunferência, o relógio ele corre assim, né? É assim que ele corre. Isso é sentido horário. O que é anti-horário? É contrário. E a leitura do ângulo é feita sempre no sentido anti-horário. Então, esse é o sentido. Por isso que eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Se não, seria primeiro, segundo seria aqui embaixo. Mas como é no sentido anti-horário, então o segundo está aqui, o terceiro está aqui, o quarto está aqui. Beleza? Então, a circunferência foi dividida em 4 quadrantes. O primeiro quadrante vai do 0 graus até o 90. O segundo vai do 90 até o 180. O terceiro vai do 180 ao 270. E aí o quarto fecha do 270 ao 360 graus, completando uma volta. Beleza? Então, é assim que funciona o círculo trigonométrico. Divisão em quadrantes e cada parte representa 1/4 da circunferência. Beleza? Bom, então nós falamos da medida graus. Agora vamos falar da medida radiano. É uma outra unidade de medida de ângulo, tá? Só que é representada por radiano. O que é o radiano, professor? Veja bem, um radiano representado dessa forma, ó, radi, tá? Quando vocês verem esta abreviação, quer dizer radiano, beleza? É um arco cujo comprimento é igual ao do raio da circunferência, ok? Então, radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual ao tamanho do raio. Seria isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma circunferência, ok? Eu tenho um arco, que é o arco AB, esse arco aqui, que eu destaquei em vermelho. A medida desse arco, ou seja, o comprimento da medida desse arco, é igual à medida do raio dessa circunferência. Por isso que ela é chamada de radiano. Então, esse arco é chamado de um radiano quando a medida desse arco for igual à medida do raio. Sempre que isso acontecer, eu tenho 1 radiano. Se ele for o dobro, eu vou ter 2 radianos. E assim por diante. Beleza? Bom, então está aqui a medida do arco AB, 1 rad de radiano. Continuando. Eu tenho aqui a seguinte situação agora, ó. A medida de um arco em radiano é o quociente entre o comprimento do arco L e o raio da circunferência que contém o raio. Galera, guardem bem isso daqui. Vira e mexe, nós precisamos utilizar esta formulazinha como parâmetro de resolução de exercício. O que ele está dizendo aqui? Que existe uma relação direta da medida do ângulo formado lá, o ângulo central formado no arco. Existe uma relação direta entre a medida do arco e o raio. Então, a medida do ângulo central vai ser sempre igual à medida do comprimento do arco dividido pela medida do raio. Está aqui, ó. A medida de um arco em radiano é o quociente. O que é quociente? É uma razão, é uma divisão, é uma coisa dividida por outra. Então, é o quociente entre quem? Entre o comprimento do arco e o raio da circunferência. Beleza? Isso quer dizer que se eu sei o ângulo, sei o comprimento do arco, eu acho o raio. Se eu sei o raio, sei a medida do ângulo, eu acho o comprimento do ângulo. Se eu sei o comprimento do ângulo e sei o raio, eu acho a medida do ângulo. Então, conhecendo 2 valores, eu encontro o terceiro valor. Beleza? Bom, vamos pegar um exemplo para a gente compreender isso aqui melhor. Olha só. Qual a medida
em radianos de um arco de comprimento 8 centímetros, pertencente a uma circunferência de 2 centímetros de raio. O que ele quer que a gente encontre aqui? Ele quer saber a medida, primeiramente, olha só, em radianos. Por quê? Ele destacou qual é a unidade padrão de medida que ele deseja. O exercício poderia pedir em graus, aí era outro parâmetro. Então, ele quer saber a medida em radianos de um arco de comprimento 8 centímetros, pertencente a uma circunferência de raio 2 centímetros. O que eu sei a respeito da medida do arco? Olha aqui, ó. Medida de um arco é igual ao seu comprimento dividido pela medida do raio. Beleza? Então, agora é só a gente pegar esses parâmetros. Um detalhe que é importante que você esteja atento são as unidades. Essa unidade de comprimento e do raio tem que ser igual. Aqui está em centímetro, aqui está em centímetro. Beleza, está atendendo a mesma unidade. Agora, é só dividir. Então, vai ficar como? A medida do arco vai ser L dividido por R. O L vale 8, está aqui. O R vale 2. Quanto que é 8 dividido por 2? 4 radianos. Conclusão. Qual é a medida do ângulo formado por um arco de 8 centímetros, pertencente a uma circunferência de raio 2? O ângulo formado vai ser um ângulo de 4 radianos. Essa será a medida do ângulo. Aí você fala, professor, não apareceu o π? Não, não apareceu. Não é sempre que irá aparecer o π. Nós temos casos que vai aparecer e temos casos que não irá aparecer. Dentro em breve a gente já vai entrar e falar do π aí. Beleza? Bom, tranquilo então, medida de arcos, galera. Lembrem bem, medida do comprimento do arco dividido pela medida do raio. Acabou, fez isso, está resolvido. Tranquilo e favorável. Beleza? Então tá aqui. Comprimento da circunferência, galera. Isso aqui não é um assunto novo para vocês. Certamente você já deve ter ouvido falar isso quando a gente estuda a área de figuras planas, e mais especificamente a circunferência, sempre é feita uma referência ao comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? Eu pego a circunferência, reparto, quebro ela e estico. É como você imaginar uma linha formando uma circunferência. Você arrebenta ela e estica. Mede esse comprimento, você está encontrando o comprimento da circunferência. E esse comprimento tem uma associação direta com a medida do raio. Tá? O comprimento de uma circunferência é dado por 2 vezes π vezes o raio. 2πr. Esse é o comprimento da circunferência. A gente costuma representar assim, ó, C igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, está aqui. Se o exercício der o comprimento da circunferência, você tem como encontrar o raio? Claro, é só dividir por 2π, eu sei o raio. Se ele me der o raio e quiser que eu encontre o comprimento, é só multiplicar 2 vezes π vezes o raio. Aí você vai falar, professor, e o valor de π? Galera, o valor de π é muito relativo. A grosso modo, um valor padrão é o 3,14. Portanto, se o exercício não especificar qual é o valor de π, você considera sempre 3,14. Professor, mas é 3,1, 4, 5, 7, 9, tem mais valores. Cara, 3,14, acabou. Só 2 casas decimais. A não ser que o exercício faça alguma referência. Olha, considere 3 casas, 4, 5, aí beleza, aí você vai respeitar o que o exercício está dizendo. Mas também nós podemos ter casos em que o exercício dê valores mais enxutos para o π, tipo 3,1 ou até mesmo 3. Nada impede, galera, do exercício aparecer lá, considere π igual a 3. Se o exercício falou para você considerar π igual a 3, tem que ser 3, galera. Não tem o que discutir. Professor, eu vou colocar 3,14. Cara, o exercício falou 3. Então, é 3 que você tem que trabalhar. Tranquilo? Não se discute com aquilo que foi informado. Você tem que levar em consideração aquilo ali. Beleza? Bom, logo a medida em radianos de uma circunferência, né?
Em radianos, nós vamos ter o seguinte. 2πr dividido por r. A medida da circunferência. Agora nós estamos falando do ângulo, tá? Nós sabemos que a circunferência em graus tem 360 graus, mas em radianos? Bom, em radianos é só dividir o comprimento pelo raio. Então, se eu dividir 2πr por r, olha só, simplifiquei r com r, ó. Sobrou quem? 2π. Conclusão, galera, 360 graus, que é uma volta completa, ângulo dado em graus, em radianos vale quanto? 2π. Beleza? Então, você dizer 360 graus ou dizer 2π é a mesma coisa. Beleza, né? Bom, vamos agora enxergar isso mais uma vez na circunferência. Só que agora eu não vou representar somente em graus. Nós vamos representar também em radianos. Nós já vimos que a circunferência é dividida em quadrantes. Cada quadrante vale 1/4 da medida total. Então, o primeiro quadrante vai de 0 a 90 em graus. E em radianos, como que eu represento 90 graus, galera? Está aqui, ó. Em radianos, 90 graus é π sobre 2. O segundo vai de 90 a 180. 180 graus, mas em radianos, π radianos. Então, o π representa 180 graus. Aí depois, o terceiro quadrante, de 180 a 270. Está aqui, ó. Mas em radianos, professor, 3π sobre 2. Está aqui, ó. 270 graus representa 3π sobre 2 em radianos. Aí, por último, o 360 graus, que a gente já viu, vale o 2π. Tranquilo? Então, está aqui a representação da circunferência dos ângulos dado tanto em graus quanto em radianos. Beleza, né? Então, vamos para um exemplo agora de aplicação de parte do conhecimento, obviamente, que a gente já adquiriu no estudo do círculo trigonométrico. Vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Olha só. Determinar em radianos a medida equivalente a 120 graus. Qual é o propósito aqui agora? O propósito é mostrar para você, prezado concurseiro, como que você transforma de uma unidade de ângulo em graus para uma unidade em radianos. E vice-versa, porque você pode ter uma e fazer a outra também, o processo é o mesmo. Então, veja bem, eu quero passar 120 graus para radianos. Então, a proposta é transformar de graus para radianos, cuja representação é rad. Como que vai ficar a nossa solução? Vai ficar assim, ó. Regrinha de 3, né? Lembrando que π radianos equivale a 180 graus. Então, basta resolver a regra de 3. É o esqueminha que a gente vai fazer. π está para 180, x está para o ângulo que eu conheço. Simples assim, tá? Então, nós vamos usar de regra de 3 e o padrão, a referência padrão é essa. π radianos equivale a 180 graus. Aí você fala assim, professor, eu poderia trabalhar com 2π ao invés de π? Poderia, só que aí não seria 180, seria 360 graus. Então, pode também. Mas assim, é mais usual nós trabalharmos com 180. Então, vou montar a equaçãozinha, a regra de 3, da seguinte forma. Radianos e graus. O radianos de referência, π, e π equivale quantos graus? 180. Quem eu quero transformar? 120. Então, x está para 120. Agora, galera, como é uma regra de 3 simples e direta, é só nós multiplicarmos cruzado. O π vai multiplicar o 120 e o x vai multiplicar o 180. E vamos fazer essa continha. 180 vezes x, está aqui, ó, igual a 120 vezes π.
Aí, o que, que eu faço? De acordo com a equação, porque isso aqui agora é uma equaçãozinha do primeiro grau, simples e direta. De acordo com a resolução de uma equação, eu tenho que isolar a variável. A variável é a letra x que eu quero resolver. O que, que eu faço? O 180 está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. Regra básica de equaçãozinha. Tranquilo? Então, eu vou passar agora o 180 para o outro lado. Ficou como? 120π dividido por 180. E agora, professor, o que, que eu faço? Essa divisão vai dar um número decimal, vai dar 0, alguma coisa. Como que você sabe disso? Ah, é que o número de cima é menor que o de baixo. Então, vai dar 0, alguma coisa. Tá certo. Eu tenho que fazer essa divisão? Não. Nós não costumamos representar um ângulo em radianos na forma decimal. Não que você não possa representar. Não é o usual. Então, geralmente, nós fazemos a representação na forma fracionária. Por isso, basta você fracionar, simplificar essa fração até ela se tornar irredutível. Aí você pergunta para mim, professor, o que é uma fração irredutível? É aquela fração que não pode mais ser simplificada. Eu vou simplificar até chegar um momento que não dá mais. Aí eu paro, deixo desse jeito. Então, é o que nós vamos fazer aqui agora, tá? Eu tenho que simplificar. Eu tenho 0 em cima, 0 embaixo. Ó, aqui que foi feito? Simplifiquei. 0 com 0. Tá? Tem um 0 em cima, um 0 embaixo. Pronto. E agora? O que é simplificar uma fração? É dividir o valor de cima e o valor de baixo por um valor único, um valor padrão. Ou seja, o mesmo número que eu divido em cima, eu tenho que dividir embaixo. Se eu dividir em cima por 2, eu tenho que dividir embaixo por 2. Se eu dividir por 3 em cima, eu tenho que dividir por 3 embaixo. Não posso dividir com valores diferentes. Ok? Então, vamos lá. Vou dividir por 6. Em cima e embaixo. Porque por 6 eu já chego na resposta direta. Mas você poderia usar o 2, depois do 2 usar o 3, que dá na mesma, porque 2 vezes 3 são 6. Ok? E aí, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 12 dividido por 6 dá 2, 18 dividido por 6 dá 3. Conclusão, quem é o x, que é o ângulo em radianos? 2π sobre 3. Esse é o valor do x. Pronto. Transformei 120 graus para radianos. Repetindo, qual é o valor do ângulo de 120 graus em radianos? 2π sobre 3. Professor, como que eu tiro a prova para saber se isso é verdadeiro? Da seguinte forma, nós não falamos que π equivale a 180 graus? Então, basta você pegar 2 vezes 180 e dividir isso aqui por 3. Vamos lá? 2 vezes 180, 360. 360 dividido por 3, 120 graus. E aí você vê que bateu com o ângulo que nós tínhamos. Se não bater, professor, está errado. Você errou alguma coisa, pode fazer tudo de novo que está errado. Ok? Belezinha? Compreenderam aí o processo de transformação? Bem básico, né, galera? É simples fazer isso. Não temos tanta dificuldade, é só tomar o cuidado na hora de simplificar. Ok? Agora nós vamos fazer o contrário. Nós tínhamos graus, eu pedi radianos. Agora eu quero saber em graus a medida equivalente a π sobre 6 radianos. Como que vai ficar? Vamos usar o mesmo procedimento. Tá? A solução consiste em quê? Em montar uma regrinha de 3. Qual é a base da minha regra de 3? É que π vale 180. Então vamos lá. Resolvendo a regra de 3, nós vamos ter o seguinte: radiano e graus. Agora eu quero passar de radiano para graus. Então eu tenho que π radianos vale 180 graus. O ângulo que eu conheço, π sobre 6, está para x. Tranquilo? Aí agora, ó, multiplica cruzado. Multiplica cruzado. Eu vou ter π vezes x, π sobre 6 vezes 180. Então vai ficar assim, ó. X igual a 180 vezes π sobre 6, dividido por π. Aí, galera, eu tenho um π aqui em cima, multiplicando, e eu tenho um π dividindo. Então, nós podemos, ó, simplificar π com π. Então, vai ficar desse jeito, ó. Cortei o π,
eu vou ter 180 dividido por 6. Foi o que restou. E 180 dividido por 6 dá quanto? 30, né? 6 vezes 3, 18. Portanto, π sobre 6 radianos representa quantos graus? 30 graus. Beleza? Tranquilo, né, galera? Então tá aí. Vamos para mais um exemplo. Agora, explorando essa questão de ângulos e arcos, só que é uma outra forma de nós encontrarmos ângulos em relógios. Galera, esse aqui é um probleminha muito cobrado por algumas bancas em concurso público. E você tem que entender muito bem esse processo de como que se encontra o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio, tá? Primeiro, você tem que estar atento que o exercício ele pode pedir tanto o menor quanto o maior ângulo. Para cada um é uma análise diferente que você vai fazer, beleza? Então ele diz aqui, ó, determinar em graus a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 8 horas e 20 minutos. Bom, antes de nós resolvermos isso, eu quero passar algumas observações aqui para os senhores. Olha só. Anotem o seguinte com relação ao relógio. O que você precisa saber com relação ao relógio? Veja bem, o relógio não representa uma volta completa na circunferência? Sim. Então eu posso dizer que uma volta completa, o relógio representa quantos graus? 360 graus. O relógio representa uma circunferência de 360 graus. Tranquilo até aqui? Entendeu isso, né? Uma volta completa. Eu preciso aqui agora analisar duas coisas. Uma coisa seria os minutos e a outra coisa seria as horas. Eu tenho minutos e eu tenho horas. Beleza. Vamos falar primeiramente em relação aos minutos. O que eu quero que você compreenda nesse primeiro momento aqui? Veja bem, os minutos, eles não são contados numa volta completa na circunferência. Eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Os minutos, eles são contados assim, em voltas completas. Então, eu posso dizer que uma volta completa na circunferência, tá? Tem quantos minutos? 60 minutos. Mas, espera aí, uma volta completa, quantos graus tem? Tem 360 graus. Beleza? Em quantos intervalos foram divididos o relógio? O relógio é dividido em 12 intervalos. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi dividido em 12 intervalos. Aí eu pergunto para vocês, quanto que vale um intervalo desse? Quanto que vale um intervalo desse? Esse outro intervalo, eles não são iguais? Sim, são iguais. A divisão é feita de forma igualitária. Então, cada intervalo desse tem a mesma medida de ângulo, ok? Como foi dividido em 12 partes, cada parte dessa daqui vai valer quanto? Só pegar 360 e dividir por 12. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 30 graus. Então, primeira coisa que eu quero que você guarde, prezado concurseiro, que o intervalo compreendido entre uma hora e outra vale 30 graus. Isso aqui é 30 graus. Isso aqui é 30 graus. Isso aqui é 30 graus. Isso aqui no 4 é 30 graus. Para cada intervalo é 30 graus. Beleza? Entendido isso? Bom, outra coisa que eu quero que você observe é o seguinte. Isso é o comportamento dos minutos. Bom, mas quantos minutos existe numa volta completa? Professor, existe 60 minutos numa volta completa. Então, uma volta completa é 360 graus. Então, se eu pegar 360 e dividir por 60, 360 dividido por 60 vai dar 6 graus. Qual é a conclusão que eu tiro com relação a esses 6 graus? Galera, a cada um minuto percorrido,
O ponteiro dos minutos desloca quantos graus? 6 graus. Essa é a relação que você tem que guardar entre minutos e graus. Beleza? Vou repetir. A cada 5 minutos, eu tenho 30 graus, que seria esses intervalos. 5, depois 10, 15, 20, ok? Para cada 5, para cada um intervalo desse, eu tenho 30 graus. Por exemplo, se o ponteiro sai do 12 e vai até o 3, ele andou quantos intervalos? 1, 2, 3. Quantos graus? 90 graus. Se ele for até o 4, 120. Se ele for até o 5, 150. Então, para encontrar quantos graus ele percorreu, basta eu saber aonde ele está e multiplicar por 30. Tá? Basta eu saber aonde ele está e multiplicar por 30. Se ele estiver no quinto intervalo, 5 vezes 30, 150. No sexto, 180. No sétimo, 7 vezes 3, 21, 210. No 8, 8 vezes 3, 24, 240. No 9, 9 vezes 3, 27, 270. E assim por diante, ok? Até chegar no 12, que é o 360, que é a volta completa. Beleza? Então, ó, 1 grau, 1 minuto. A cada 1 minuto ele desloca 6 graus e a cada 5, que é um intervalo desse, 30. Beleza? Compreendido minutos? Agora vamos falar das horas. Veja bem, qual é a relação que eu tenho de horas, professor? Horas e graus. Olha aqui, ó, horas e grau. Galera, aqui tem uma relação muito bacana. Por quê? Porque a hora é esse ponteiro menor. Quando esse ponteiro maior dá uma volta inteira, esse ponteiro menor, ele desloca o quê? Ele não desloca só essa distância aqui, ó. Ele sai de um valor e vai para o próximo valor. Isso em 1 hora. Ou seja, o ponteiro dos minutos tem que dar uma volta completa, 360 graus, e o ponteiro das horas vai deslocar simplesmente um espaço desse. Isso quer dizer que o ponteiro dos minutos, ele desloca quantos graus a cada hora? Ele desloca 30 graus, porque a gente já viu que esse intervalo aqui é 30 graus. Beleza? Então, para cada uma hora, o ponteiro desloca 30 graus. Isso o ponteiro das horas. Beleza? Bom, agora eu preciso encontrar uma relação entre a hora, o minuto e o ângulo. Como que isso vai estar associado? Como que eu posso comparar? Se o relógio não deu 1 hora completa, professor, se ele foi só 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos, e aí, como que eu procedo, professor? Então, existe uma relação direta. Então, anote bem isso aqui, ó. Isso aqui é uma dica lá que muito especial, vai te poupar tempo, você vai ganhar, assim, uma performance muito boa na hora de resolver o exercício, se você entender o que eu vou escrever aqui agora. Olha só, anotem isso daí. Galera, o ponteiro das horas desloca em graus a metade, desloca em graus a metade do valor expresso em minutos. O que eu quero dizer com isso, galera? Eu vou explicar para você entender essa definição aqui que eu criei aqui agora. Eu quero dizer o seguinte, se você tem, por exemplo, 7 horas e 30 minutos, beleza? 7 e 30. Quantos minutos foram aqui? 30 minutos. 30 minutos quer dizer que o ponteiro das horas vai deslocar em graus a metade dos minutos que já se passaram. Como foi 30 minutos, quer dizer que o ponteiro das horas já deslocou 15 graus. Por que 15, professor? Porque 15 é a metade de 30. Aqui, a metade do valor expresso em minutos. Ah, professor, quer dizer que se fosse
40 minutos, o ponteiro das horas teria deslocado 20 graus? Isso mesmo. Estão captando? O ponteiro das horas desloca em graus a metade do estabelecido nos minutos. Professor, se for 50 minutos, isso quer dizer que o ponteiro das horas vai deslocar 25 graus, sempre a metade. Professor, se for 45 minutos, 45 vai ser 22,5 graus. Entendem isso? Beleza? Então guardem bem na mente e no coração isso daqui. O ponteiro das horas desloca em graus a metade do valor expresso em minutos. Cara, com essa dica você vai ver como vai poupar tempo pra caramba. Porque evita você ficar fazendo regrinha de 3, coisas desse tipo. E assim, complica, né? E a gente quer descomplicar aqui. Vamos lá então, agora resolver esse exercício? Você já tem aí a base necessária para fazê-lo. Então vamos lá. Olha só, o que a gente tem aqui? Determinar em graus a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 8h20. Então eu já coloquei aqui o ponteiro do relógio marcando 8h20. Beleza? Se é 8h20, é importante que você entenda o seguinte. O ponteiro das horas, ele vai estar em cima do 20 minutos, porque é 8h20, não é 8h19 nem 8h21, é 8h20. Então, ele tem que estar exatamente em cima do 4. Por quê? Porque 8h20, o 20 é representado pelo 4. A gente sabe que cada intervalo desse é 5 minutos. Beleza? Então, está aqui, ó, em cima do 4. Tranquilo. O 8 é a hora. Então, o ponteiro das horas vai estar em cima do 8, gente? Claro que não. A gente viu que conforme os minutos vão se passando, o ponteiro das horas vai deslocando também. E o deslocamento dele é sempre a metade dos minutos que já se passaram. Beleza? Passou 10 minutos, ele deslocou 5 graus. Passou 15 minutos, ele deslocou 7,5. E assim por diante. Beleza? Bom, então vamos lá, ó. Esse é o ângulo que eu quero encontrar. O menor ângulo. Por quê? Porque eu tenho o maior. O maior seria esse aqui, ó. Esse seria o maior ângulo. Mas ele não pediu o maior ângulo, ele pediu o menor ângulo. Então fica esperto. Menor ângulo. Então eu quero saber esse cara aqui. Olha só o ponteiro das horas. Olha o 8 aonde que está. O ponteiro das horas não está mais em cima do 8, ele já deslocou. Por quê? Porque já se passaram alguns minutos. Beleza? Então, vou pegar aqui e vamos resolver essa questão. Então, eu tenho aqui 8h20, beleza? Eu quero saber esse ângulo, e olha só o que eu tracei aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, vale 120 graus. Aí você vai falar bem assim, professor, como que o senhor sabe que até ali vale 120 graus? Eu não disse para os senhores que cada intervalo desse é 30 graus? Então, do 4 até chegar no 8, ó, 4 para 5, 1, 5 para 6, 2, 6 para 7, 3, 7 para 8, 4. E 4 vezes 30, isso é igual a 120 graus. Beleza. Mas a resposta não é 120, professor, porque 120 é se ele estivesse aqui em cima do 8. Ele não está mais em cima do 8. Ele já passou do 8. Passou quanto? Passou um pouquinho, mas já passou, ó. Tá vendo? Está faltando esse pedacinho aqui. E aí, como que eu vou descobrir esse pedacinho? Bom, esse pedacinho é com aquele macete, aquela dica lá que eu deixei para vocês. O que eu falei? Eu não disse que o ponteiro das horas desloca em graus sempre a metade do valor que está sendo informado em minutos? Sim. Qual é o valor que está sendo informado em minutos? 20 minutos. 8h20. Qual é a metade de 20, gente? 10. Isso quer dizer que esse ângulo aqui, ó, de deslocamento das horas é quantos graus? 10 graus. Esse valor que eu chamei de x vai ser 10 graus. Consequentemente, olha só o que vai acontecer. Se você não soubesse desse macete, você teria que fazer essa regrinha de 3 aqui, ó.
Se você não soubesse desse macete que eu escrevi, você teria que fazer isso aqui. 60 minutos está para 30 graus, 20 minutos está para x. Multiplica cruzado e acha o valor de x. Olha só quanto que vai dar, gente. E eu fiz de forma proposital para você entender que não precisa fazer isso, tá? 20 vezes 30, 60 vezes x, vai ficar 600 dividido por 60, 10. Viram? Eu já tinha falado que era 10. Quantos minutos se passaram? 20. Qual que é a metade de 20? 10. Pronto. Eu já achei que é 10 graus. Eu não preciso fazer essa conta. Mas se você não lembrar, está aqui. O caminho é esse, o caminho mais longo, tal, beleza. Lembra da dica lá. O ponteiro das horas desloca em graus sempre a metade do valor que foi informado nos minutos. Tranquilo? Beleza. Então, como que vai ficar a nossa medida? Se era 120 até aqui e esse pedacinho é 10, então 120 mais 10, 130 graus. Qual é o menor ângulo formado pelos ponteiros desse relógio, galera? 130 graus. Tranquilo? Belezinha? Compreendeu esse processo? Esse tipo de problema, galera, é muito comum algumas bancas cobrarem, probleminhas envolvendo relógio. Por isso que eu passei esse macete para facilitar a sua vida, tá? Exemplo 4. Vou pegar uma outra situação. Determinar em graus a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros do relógio às 10 horas e 40 minutos. Então, está aqui, ó, 10 e 40. Pronto, já coloquei o relógio aqui. Professor, eu tenho problema em marcar a hora, eu não sei olhar a hora em relógios assim, eu só sei daqueles que mostram o número. Colega, sinto muito, mas você vai ter que saber isso aqui. Você tem que saber fazer essa representação, porque a partir dela vai te dar uma visão melhor, tá? Então, se você só sabe olhar a hora em relógio digital, que já informa o número, aí eu sinto muito, você tem que olhar essa situação aqui. Então, 10 horas e 40... o ponteiro dos minutos vai estar em cima do 8 e o ponteiro das horas vai estar quase chegando no 11, porque é 10 e 40, então ele já passou do meio. Ele vai estar mais próximo do 11 do que do 10, beleza? Mas ele já deslocou. Então eu vou ter um ângulo aqui, ó, que é o que eu quero saber, o menor ângulo, tá? Se ele tivesse em cima do 10, ele estaria bem aqui, ó. Mas ele não está mais, ele já passou do 10. Então, eu preciso descobrir qual é esse valor que ele passou aqui. Como que vai ficar, então, o nosso estudo aqui? Vai ficar assim, ó. O valor que eu quero descobrir, eu preciso descobrir esse ângulo aqui, tá? Que eu vou chamar de x. E quanto que vale esse pedaço aqui, professor? Esse pedaço não é um intervalo entre 8, 9, 9 e 10. Olha aqui, ó. Para cada intervalo desse eu tenho 30 graus, ó. 30, 30. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, vai ser igual a 30, que é do 8 até o 9, mais 30, que é do 9 até o 10. E aí, agora, eu preciso descobrir esse outro pedacinho aqui. Como que eu sei esse pedaço? Esse pedaço está referente ao ponteiro dos minutos, das horas, deslocamento do ponteiro das horas. O que eu sei a respeito do ponteiro das horas? Ele desloca sempre a metade dos minutos que já se passaram. Quantos minutos se passaram no 8? 40 minutos. Qual é a metade de 40? 20. Então, mais 20. Que é essa distância aqui, ó. X igual a 20. Então, eu não preciso fazer regrinha de 3. Viram como é simples? Conclusão, quem é o ângulo? 30 mais 30, 60, mais 20, 80. Pronto, está aqui, ó. Está resolvido. 80 graus. Esse é o menor ângulo formado pelos ponteiros desse relógio. Tranquilo? Bom, galera, agora é só treinar, tá? Treine isso daqui, porque é um assunto que pode ser cobrado aí pelas bancas, tá? Quando se trata de ângulos e arcos. Bom, a gente já falou da medida do arco, né? Que é uma medida linear, tá? É como se a gente pegasse aquele arco e representasse assim numa régua e medisse ele, tá? Isso aqui que é o comprimento do arco. O comprimento do arco tem uma relação direta com a medida da circunferência.
Como assim, professor? Bom, nós já vimos que o comprimento da circunferência é dado por 2 vezes π vezes r. E se eu quiser saber só a medida do arco? Aí a gente faz uma regrinha de 3 proporcionalmente, tá? Olha só como que vai ficar o comprimento do arco. Então, eu tenho aqui esse arco que eu chamei de L, ok? L. E eu sei que a volta completa na circunferência é 360. E eu tenho que a distância do centro até na circunferência é o raio. Tranquilo? Beleza. Então, eu vou chamar aqui comprimento e o arco em graus. Em graus. Vamos trabalhar com 360. Beleza? Então, eu sei que uma volta completa é 2πr. Nós já vimos isso. E isso representa quantos graus? 360 graus. E só esse pedacinho aqui, professor, como que eu faço? Bom, eu vou chamar esse pedaço de L, que é o comprimento do arco, e ele vai estar associado a qual ângulo? Ao ângulo que forma este arco, que eu chamei de alfa, esse ângulo aqui, tá? Então, eu vou ter que L está para alfa. Agora é só aplicar uma regrinha de 3, multiplicar cruzado. Olha só o que a gente encontrou aqui, que L é igual a 2 vezes π vezes r vezes alfa, dividido por 360. O que é isso, professor? Isso chama-se, colega, comprimento de um arco. Para você saber a medida de um arco de uma circunferência, basta você pegar 2 vezes π vezes o raio, vezes o ângulo que forma esse arco e dividir por 360 graus. Feito isso, você acha o comprimento do arco. Tranquilo? Bom, olha só um exemplo. Para nós sintetizarmos isso. Eu tenho aqui, numa circunferência de raio R, qual é o comprimento de um arco que subentende o ângulo central de 60 graus? Considere π igual a 3,14. Então, ele deu como proposta que π vale 3,14. Vamos lá? Solução. Está aqui o exemplo, esquematizei a circunferência, o raio é 30 centímetros e o ângulo é 60 graus. O que eu sei a respeito do comprimento do arco? L igual a 2 vezes π vezes o raio vezes 360 vezes o ângulo dividido por 360. Se você não lembra, faz a regrinha de 3. Regrinha de 3, novamente, 2πr, 360. O comprimento do arco está para alfa. Se você não lembrar da fórmula, tranquilo? Multiplicando o cruzado, esta é a fórmula. 2πr vezes alfa dividido por 360. Quem é R? 30. Quem é alfa? 60 graus. Agora é só substituir, galera. Ó. Vai ficar 2 vezes 30 vezes π vezes 60 dividido por 360. Tá? Multiplicando 2 vezes 30, 60. 60 vezes 60, 3.600 π. 3.600 dividido por 360, nós vamos ter 10π. 10π é o valor do comprimento do arco. Professor, mas eu tenho que dar essa medida. Ele não falou para considerar π igual a 3,14? Então, vai ficar 10 vezes 3,14, que vai dar 31,4. Pronto. Qual é o comprimento desse arco aqui? 31,4 centímetros, porque o raio foi dado em centímetros. Belezinha? De boa, né? Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo especificamente de guarda municipal. Tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos aí apenas 150 vídeos. Nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$100. R$100, é isso mesmo. O que você faz com R$100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda, esses R$100. Então vem estudar conosco aqui
da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá